Bora lá, fiel, para as últimas novidades do Corinthians. Já me responde aqui nos comentários. Você venderia o Guinegão por quase 100 milhões de reais já agora? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O Mano da Rádio Energia FM trouxe as últimas atualizações do Corinthians, que venceu fora de casa, ganhou 3 pontos, respirou no Brasileirão e atualizou aqui também todas as informações do timão. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, seu Bento, fala do outro show agora. Outro show. O do Coringão no Maracanã. Não. É, sim, Não, senhor. Sabe por quê? Pera aí. Pera lá, hein? Vocês deram um show de ostentação, muitos gols. O Coringão deu um show de economia. Foram só 2 finalizações no gol. Bom. E uma foi gol e ganhamos, tá vendo? E isso é que é ser econômico. É mostrar realmente da aula de economia, não precisa se esforçar tanto e volta com os 3 pontinhos. E a fila dobrando o quarteirão pra pedir desculpa pro Dorival, hein? Olha! Tá se recuperando o Dorival. Aliás, tinha 7 desfalques ontem. Incrível, desfalques cara. importantíssimos, né, mano? Principalmente no meio de campo. Tinha dificuldades ali pra montar o meio de campo contra o Fluminense, porque não tinha Ranieri, né, que tá machucado, sentiu dores aí. O Martinez voltou a sentir dores no tornozelo também. O Bidon tava suspenso. O Charles também não conseguia jogar. E a solução foi repetir o esquema com 3 zagueiros, né? Que ele já tinha usado aí no último jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Fazendo a dobradinha ali com o Angileri, colocando o Bidu. E deu pro gasto, né, mano? Claro que eu brinquei aqui sobre show e tudo mais. Porque, assim, o jogo foi horroroso. Foi feio de assistir. O Fluminense também com o time reserva pensando em poupar para a Sul-Americana na terça-feira contra o Lanús. Então, utilizou ali aquele time alternativo também. Tecnicamente, não foi aquele jogo bom de assistir e tudo mais. Mas o importante mesmo, mano, foram os 3 pontos, né? A superação de conseguir uma vitória fora de casa, mesmo diante de tantos desfalques também, tendo que contar aí com a garotada, né? Mais uma vez o Kaique, o Guinegão lá na frente. O Garro, infelizmente, sentiu no aquecimento, né? Então sentiu a panturrilha e hoje foi divulgada aí, grau infelizmente, 2. uma lesão de grau 2. Vai ficar um mesinho praticamente parado novamente aí o Garro. Então, mano, existem jogos e, claro, a gente sabe que tem muito a melhorar ainda. A gente vinha criticando, né, a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, que tava deixando a desejar, e a gente tava até com medo de voltar aquela tensão, né, de ficar ali muito próximo da zona da confusão e tudo mais. Mas tem jogos que o negócio é comemorar muito mais o resultado, os 3 pontos, do que o desempenho em si, até por conta de tantos desfalques que o Dorival tinha aí. Então, jogou pro gasto e voltou com os 3 pontos, mano. Lele, eu concordo. O que vale realmente aí são os 3 pontos, e é isso que no final acaba valendo a pena mesmo, porque se a gente pegar o aproveitamento do Corinthians e o que o Corinthians produziu no jogo de sábado, foi uma vergonha. O Corinthians ele ganhou sem finalizar, porque o lance do Mateuzinho é um cruzamento que de maneira despretensiosa passa por todo mundo, o André Ramalho fura a cabeçada, a bola engana o Fábio e entra. Mas, de fato, o que vale são os 3 pontos, inclusive, Lele, porque antes mesmo de começar a rodada, o Corinthians ele estava ali a 4 pontos do Z4, e comparado com alguns adversários, o Corinthians tinha 1 ou 2 jogos a mais. Então, era uma situação aí que realmente aí era preocupante. Não vou dizer que era um lance, olha, meu Deus, se perder vai entrar em crise. Não, mas é um sinal de alerta que estava ligado, sim. Não dá para ficar subestimando o rebaixamento. Eu, pelo menos, não quero ficar fazendo conta agora no segundo turno para bater logo os 45 aí, faltando as últimas rodadas. Escapou, mano, escapou. Depois de sábado, escapou. Não, mas é que tá. Agora sim, Quintino. Agora o Corinthians ele volta para uma 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Passou agora o Fluminense na tabela, inclusive. Agora o Corinthians ele passa a ter de fato aí o foco de novo dentro do Brasileiro, já que a próxima partida da Copa do Brasil é só dezembro, então tem agora um foco dentro do campeonato, mas agora tá tranquilo. Agora volta realmente a respirar mais aliviado, mas repito, não dá para ficar subestimando o rebaixamento não. A gente já viu isso inclusive ano passado. Mas ô Lele, de verdade, cara, o Corinthians ele tinha aí alguns desfalques, como você falou, o próprio Memphis não jogou, é um cara que faz falta. O Bidon é um cara que vem jogando aí regularmente agora, depois da lesão do Carrídio. Ele ganha, vamos colocar assim, uma titularidade. O Corinthians ele acabou sentindo demais aí a ausência do Martinez e do Ranieri, que são 2 caras que no meio campo também fazem diferença. E principalmente por isso o Dorival acabou optando de novo por jogar no 3-4-3 nessa partida.
A ausência do Garro, pra mim, é nítida, Lele. É o cara que, quando não joga, é o cara que mais faz falta. E principalmente nesse esquema de 3-4-3. Porque, Lele, na boa, quando você tá jogando ali, com 3 zagueiros, porque o Angileri tava jogando aí como um zagueiro pela esquerda. Aí você tem aí o meio campo, que você tem Mateuzinho na direita, o Bidu na esquerda e os 2 caras do meio, os 2 volantes ali, Maicon e Rian, que jogaram. Essa linha de 4 jogadores, todos eles precisam saber jogar bola pra você conseguir municiar o ataque. Se você tiver já um cara aí que não sabe, já ferra. O caso do Rian. Por mais que ele, mas ele correu, ele se dedicou, mas não dá pra exigir nada do Rian. Tecnicamente não dá. O Maicon, ele tava jogando mais próximo dos zagueiros do que dos atacantes, o que é um erro também. Porque você já não tem do Garro. Você jogando com 3 caras lá na frente, que era o caso do Kaique, do Guinegão e do Vitinho, por mais que o Vitinho possa tentar fechar por dentro pra fazer essa função de meia, não é a dele também. Então o Corinthians ele não conseguia produzir, Lelê. E por mais que o Corinthians fosse um time desfalcado, mas do outro lado era um Fluminense reserva. O Corinthians ele tinha que aproveitar essa oportunidade de vencer o jogo. E o Corinthians venceu, Lelê, vamos falar a verdade, por um milagre. O Corinthians ele não produziu o suficiente contra um time reserva do Fluminense. E isso não é ser corneta. Porque muitas vezes as pessoas falam, mano, mas você tá cornetando até na vitória. A gente tá aqui pra analisar o que foi o jogo também. Torcer a gente torce, inclusive na arquibancada. Inclusive quando a gente tá no estádio, quando a gente tá na frente de uma televisão. Mas quando a gente vai pra um programa pra poder fazer uma análise do jogo, a gente tem que falar o que a gente viu também. É claro, o importante são os 3 pontos. Mas o Corinthians ele precisa melhorar muito, Lelê, esse rendimento. E principalmente, o RG, você falou, tem que pedir desculpa pro Dorival. O Dorival ele foi contratado pra fazer o que ele tem feito. O Dorival é um técnico que foi contratado a peso de ouro, recém saído de uma seleção brasileira, ele tinha que entregar mais. Então ele não tá fazendo um favor. E agora nesse esquema aí, Lelê, de verdade, com a ausência do Garro, eu acho que o Corinthians tem de mais perto de ter um meia hoje no elenco é o Maicon. Porque o Maicon jogou assim contra o Bahia na armação, mas ele jogou numa função que o Garro exercia também. Não nesse esquema novo de 3-4-3, que ele praticamente precisa voltar e jogar mais perto dos zagueiros ali para pegar a bola. O Dorival precisa se reinventar e colocar o Maicon ali para fazer uma função de camisa 10, principalmente mais perto dos atacantes. Que seja Yuri Alberto e o Yuri Alberto também, que acabou não começando, ele entrou no segundo tempo. Mas o Maicon ele precisa jogar ali, praticamente realmente ali atrás dos 2 atacantes e não com essa função defensiva que ele tem tido. Porque senão mata o time. Na verdade, quem fez essa função aí contra o Fluminense foi o Vitinho, né? Ele que ficou ali mais recuado e centralizado para fazer uma espécie de articulador no lugar do Garro. Ele sentiu, ele teve uma torção, né? Logo no início ali do jogo. E depois disso, mano, acho que ele não conseguiu mais desempenhar. Ele não foi bem, o Vitinho aí, contra o Fluminense. E quando ele... Você vê o Vitinho Você vê o Vitinho, Lelê, com essa característica de camisa 10, jogando por dentro, ali centralizado? Olha, eu acho que o Vitinho é mais lado de campo do que por dentro, sim, cara. Ele sempre foi, né, quando era mais jovem aí, ele era de origem, a posição dele, esse segundo atacante, esse homem de lado, muitas vezes ponta também. Só que conforme ele foi envelhecendo, que ele já tem seus 30 e poucos anos, ele foi recuando, né, porque não aguenta mais correr tanto ali pelos corredores. Então, ele disse na coletiva, mano, que lá na Arábia ele estava, inclusive, fazendo essa função, né, mais centralizado por ali. Acho que no Flamengo também ele chegou a fazer alguns jogos, né, jogando atrás ali do centroavante. Mas ele não foi bem. A torcida do Flamengo odeia ele, né? Não sei. Ele teve uns jogos bons, viu, pelo Flamengo. Aí depois também acabou caindo de desempenho, né? Espero que no Corinthians ele vá melhor aí do que os últimos jogos dele com a camisa do Flamengo. Mas tem o Dieguinho também, né, mano? É um garoto da base que, inclusive, eu queria ver mais. Passa aí, Marcão. Eu queria ver o Dieguinho tendo mais oportunidades. Ele estava relacionado no jogo do Fluminense. E quando sai o Vitinho, eu até achei que o Dorival ia utilizá-lo, porque era essa função de meia. Mas o Dorival preferiu colocar o André, né? O André Luiz também, garoto da base, mas aí com característica mais de volante aí e tal. E acho que até entrou bem o garoto, né? Fez umas jogadas ali interessantes. Mas em questão de característica, eu preferia o Dieguinho e queria que o Dieguinho tivesse mais oportunidades, mais sequência aí. Vamos ver se agora, com a lesão do Garro, né? Ele acaba recebendo também mais minutagem. Agora, mano, você tá de sacanagem, né, meu? É claro que o Dorival, ele recebe pra fazer o quê? Trabalhar, fazer o que ele faz. Agora, porra, o cara, a cada jogo, ele perde um jogador, velho. O cara tá fazendo, eu acho que tá fazendo milagre
com um time que tá todo... Você imagina se ele Não, tivesse... ele tá bem. Desde que ele voltou do... Você imagina se ele tivesse todos os jogadores, os principais, pô, ele não tem os principais à disposição. Mano, é um corneta, o RG. Entendeu? Desde Eu que acho- ele voltou da paralisação do Mundial, a gente vem elogiando e falando que ele tá bem. Olha, não é... Não, mas o RG, eu não nego que o Dorival tem feito um bom trabalho. Agora, pedir desculpa é que você usou o termo. Tá na hora de fazer uma fila pra Não, pedir desculpa pro pelo que a Dorival. galera... Não tô falando você. Não, mas ele tava sendo cobrado. Não, mas o RG, eu acho que ele tava sendo cobrado justamente para entregar mais. Ah, E nessa volta, eu concordo com você. Inclusive, nessa partida de sábado, o próprio Renato, ele deu uma colher de chá pro Dorival, porque ele escalou um Fluminense inteiro reserva. O time inteiro do Fluminense ali era reserva, inclusive sem os principais jogadores, e isso também contribuiu pro Corinthians conseguir tudo bem, esse mas- bom resultado. Mas eu concordo com você, o Dorival, eu sempre defendi ele, RG. Eu acho o Dorival um técnico de clube muito bom. É que o Dorival, num comando de seleção, eu acho que seleção é muito grande pro mas Dorival. aí, pô, se o Tite, que é o Mas Tite, na clube ele faz um bom seleção não trabalho. conseguiu porra nenhuma, também não dá pra cobrar o Dorival, né? Mas o RG e Lelê, pra partida do próximo final de semana, quando o Corinthians pega o Sport, é final de semana, né? Não é no meio de semana. Meio de semana é só Libertadores agora, não é isso? Final de semana. Libertadores e Sul-Americana. Vocês não estão, né, mano? Não, eu tô na Copa do Brasil, inclusive, otário. Você pega quem na próxima fase da Copa do Brasil? Ô, Domênico, você quer um cara isento aí? Você prefere Sim, estar na sou isento. Libertadores ou na Copa do Brasil? Libertadores, Ah, tá então louco. tá Não, bom. mas pera lá. Mas aí você tá respondendo a frio. Agora, Domênico Gato, vamos lá. Responda com sinceridade. Você prefere ser um dos favoritos na Copa do Brasil ou ser um figurante na Libertadores? Boca, que Então, favorito, desculpa aí, rapaz. ô Tri. Peraí. Agora só com relação à partida do final de Tá semana, usando o o Corinthians é um craque, dos mano. favoritos. É quem Cala passa de a Corinthians e boca. Cruzeiro é campeão, Domênico. Você sabe disso. Não, Você sabe eu quem tenho o passa de Corinthians e Fluminense Cruzeiro é e campeão. o... Vasco. Nossa, Domênico, Vasco. esquece. Domênico, esquece. Nossa Senhora. Esquece. Não, mas Batemos na Flamengo- cara do brasileiro que foi mais Você longe no bateu- Mundial. Mas você bateu na Batemos cara do na Fluminense cara que do tava com brasileiro que foi mais reserva. longe Você no acabou de Mundial. falar que era Não reserva. importa, é o E Fluminense. ainda camelou pra ganhar aí. Mas o Corinthians também todo Pô, os desfalcado. caras Agora, estão com em relação à três partida do Posso final de mandar um semana- abraço? Pode. Mas só com relação à partida do final de semana, ô Lele, o Corinthians ele deve ter aí alguns reforços, mesmo que não como titulares, mas que são importantes. O Raniel deve voltar para o final de semana, o Martínez deve voltar para o final de semana. Infelizmente o Garro agora deve ficar parado aí algumas semanas, mas eu já não sei, porque o departamento médico do Corinthians é capaz de curar até o Quintino. Então eu acho que... Eu tô bem. Me curar do quê? Não, a gente viu você para bater um pênalti, você para andar no Ah, resort. pô, tu tá falando de um pênalti de 2 anos, cara. Informações exclusivas se o Corinthians recebeu proposta para vender Guinegão. Vou te contar toda essa história porque o Zenit está na parada e mira o jogador. Olha só, segundo a Itatiaia, né, a Rádio Itatiaia, que é o site também, o Guinegão recebeu uma proposta do Zenit no valor aí de 15 milhões de euros, tá? 15 milhões de euros. Nós estamos falando de 93,8 milhões de reais, aproximadamente 24 milhões de reais, né? Foi a proposta que o Guinegão recebeu do Zenit, né? De 15 milhões de euros. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador, tá? O Corinthians já renovou o contrato dele recentemente, já tem uma multa rescisória altíssima, né? A gente sabe disso. A gente sabe que o contrato do Guinegão vai até agosto agora de 2030, prevê multa rescisória de 140 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Só para você ter uma ideia, eu entrei em contato com o Corinthians hoje, o Corinthians alega que não recebeu nenhuma proposta do Zenit e nem sondagem, tá? Então esse valor de 15 milhões, né, é informação dada aí pelos colegas, enfim, a matéria diz que o Corinthians nem abriu conversas, mas o Corinthians alega que não recebeu nada, tá bom? E talvez, né, a proposta tenha chegado aí somente pro jogador, mas para o Corinthians não chegou nada, tá? Não tem nenhuma proposta de 15 milhões de euros, segundo o Corinthians alega nos bastidores, tá certo? Então o torcedor corintiano pode ficar tranquilo que o Guinegão permanece no Corinthians, pelo menos até o final do ano, né? Porque quando abrir a janela, aí sim, né, vão chegar mais propostas, eu acredito nisso, se ele manter o rendimento dele. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos trazer informação exclusiva e importante agora envolvendo Memphis e Dorival. Olha só, o Memphis ficou insatisfeito após, né, sofrer, né, aquela lesão muscular que o tira, né, dos gramados por cerca de uma semana, mais ou menos, não foi nada nem muito grave, tá? Ele pode, inclusive, voltar na partida contra o Sport, se não voltar contra o Sport, certeza contra o Flamengo, então não foi nada grave. O que acontece? Hoje a ESPN soltou uma matéria dizendo que ele estava insatisfeito, né, porque se sentiu jogando como se fosse na madrugada, por causa do fuso horário, que ele veio da Lituânia, e que ele criou um climão dentro do clube,
inclusive postando, né, uma foto dizendo que estava com saudades, né, do fisioterapeuta, né, antigo do Corinthians, né, que acabou aí sendo demitido, que é o Diego Pereira, né, e que faz parte hoje da comissão técnica do Ramon Dias, né, tipo, ele quis dizer, né, você faz falta, irmão, ele escreveu, né, por tudo que aconteceu, foi uma cutucada. Agora vem as informações exclusivas do canal Café do Setorista, tá? Já deu para ver que o Memphis quis causar o climão já na partida, porque ele não esperou o intervalo e pediu a substituição, tá? Até acho que o Dorival tinha que ter sido ali mais enérgico e esperado. Nossa, quer sair, segura um pouquinho, mas enfim, talvez foi prudente, né? Sempre tem que acreditar no jogador, e houve realmente a lesão. Foi constatada, né, uma lesão, não tão grave, mas foi constatada. Mas o que acontece foi o seguinte, vamos lá as informações exclusivas. Quando ele volta de viagem, ele tem uma conversa com o técnico Dorival Júnior, com a comissão técnica do Corinthians, e para saber, né, a programação. E o Dorival falou para ele que iria fazer um treino leve, tá? O último treino antes do jogo seria um treino leve, porque ele não precisava se esforçar muito, fazer um treino mais leve ali no campo. E no jogo ele ia ser utilizado. Ele não ia jogar os 90 minutos, mas talvez jogaria alguns minutos, 40 minutos, 45 minutos, enfim, né? Eu não sei o período que foi combinado, mas que ele jogaria alguns minutos, não precisaria jogar a partida toda. Beleza, o Memphis, né, teve a conversa com o Dorival, ficou tudo bem e foi pro jogo. Só que quando sai a escalação, ele fica revoltado, tá? Ele achou que ia entrar só no decorrer da partida, se precisasse no segundo tempo, e ele não gostou, né, de ter que iniciar a partida como titular. Isso já deixou ele muito nervoso. E aí, quando ele sofre a lesão, ele já sai bravo já ali. Por isso, né, agora as coisas vão... O canal Café do Setorista vai te informando, como ninguém, trazendo informações de bastidores que ninguém tem, e você vai clareando a sua mente. Por que ele já quis sair antes do primeiro tempo? Para mostrar ali para todo mundo a satisfação com a comissão técnica. Parecia que o Dorival tinha... A impressão que deu primeiro é que o Dorival tinha sacado o Memphis sem ele querer sair, não foi? Com aquela cara feia? Não, ele quis mostrar realmente que foi um erro tê-lo colocado em campo desde o início. Só que o Dorival já havia avisado que ia colocar ele para atuar pelo menos 45 minutos. Ele só não achou que ia começar. E ele fica revoltado e no intervalo, no vestiário ali no intervalo, me falaram que ele teve uma discussão com o Dorival, né? O Dorival também chamou a atenção dele, enfim, e foi um clima meio quente ali no vestiário entre o Memphis e o Dorival, tá? Porque o Memphis não gostou, né, do planejamento, ele achou que não deveria atuar e só entrar em campo se realmente precisasse, ou então no finalzinho do segundo tempo, alguma coisa desse tipo. Ele não gostou, né, que o Dorival o escalou como titular, mesmo, né, tendo uma conversa e aceitado que ia jogar minutos, que ia ter minutagem, né, na partida contra o Atlético Paranaense, mas tudo mudou quando ele ficou sabendo que ia ser titular, e aí ele realmente, né, ficou revoltado e já entrou meio irritado para a partida, aconteceu a lesão ainda, aí lascou de vez, o clima ficou um pouco mais quente no vestiário. Situação já contornada pelo técnico Dorival Júnior, mas você precisa saber de tudo o que acontece. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Timão aqui todos os dias. Se você deixar o seu like aí, você vai informar aqui pra plataforma que o canal é um canal de notícias do Corinthians, mais corintianos vão chegar aqui, vai ser bem legal. Então, por favor, dá essa moral aí pra gente, curte aí, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Várias páginas de futebol aqui, várias, tá? Soltaram a notícia, eu peguei a notícia aqui do Planeta do Futebol, que o Zenit ainda continua firme na busca do Guinegão. A gente sabe que a multa dele acho que é 50 milhões de euros, né, para fora, e aí, não, acho que 100 milhões de euros para fora, e aí eles estão oferecendo 15 milhões de euros, que dá 100 milhões de reais. Você acha que faz sentido o Corinthians já vender ele agora para fora? Ou você acha que não? Vamos segurar mais um pouco, vamos segurar a próxima temporada, o moleque tem potencial, vai valorizar mais ainda. E pessoal, venhamos e convenhamos, você sabe hoje que o mundo tá atrás de um centroavante. Não tem tantos mais centroavantes bons. Um cara que fala, olha, esse cara aqui chega e vai resolver, o cara é novo, é promissor. Então tem muito mais do mesmo, tá? Nas camisas 9. Eu não digo só no Brasil, no mundo, cara. Então, quando surge um moleque assim, muita característica, né, num time grande, um time de massa, o moleque põe a camisa, não sente o peso e tá fazendo gol, tá dando assistência e tá demonstrando ali muita qualidade, a Europa, o mundo fica louco atrás do jogador, né? Eu acho que o Corinthians tem em suas mãos um ativo que vale muito mais que 100 milhões. É a minha opinião, eu gostaria de saber a sua. Usa aqui embaixo para comentar. Você venderia o Guinegão? Continuaria com ele? Bora trocar uma ideia, vai ser um prazer poder te responder aqui, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Vamos lá, se inscreve aí, logo eu volto com mais notícias do Coringão para te atualizar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e já sabe, né? Vai, Corinthians!